Segundo o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, o câncer bucal ocupa a 5ª posição entre os cânceres mais comuns em homens e a 7ª posição entre mulheres. São muitos fatores de risco. Entre os principais, 90% dos casos diagnosticados são por excesso de álcool e tabagismo. A doença pode ser silenciosa no início, por isso é importante a gente estar atento às mudanças na nossa boca e o diagnóstico precoce pode ser fundamental. Para falar sobre o assunto, a gente recebe o cirurgião bucomaxilofacial e implantonista, Dr. Paulo Tadeu. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, E já vou falar feliz aniversário. Ai, muito obrigado. Porque foi ontem, não foi? Foi ontem. Já estamos comemorando ainda. Então, Ficando mais experientes. E é melhor assim. A gente ficar experiente, a gente só ganha. Exatamente. Né? Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. E um tema muito importante de hoje, né? Muito, doutor, porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas negligenciam um pouco a saúde bucal. Exatamente, viu? E às vezes algo que parece que ela vai falar, mas é só isso, pode ficar muito mais grave. O que é o câncer bucal, doutor? Vamos lá. O câncer bucal é uma neoplasia maligna, né? E extremamente perigosa, né? Mas o que a gente tem observado é que quanto mais precocemente você descobre, a chance de cura é acima de 90%. Nossa, que maravilha. Quando a gente fala na boca, doutor, às vezes a gente pensa, sei lá, só na língua, por exemplo. Mas certo. O câncer bucal, ele pode dar em que partes? Olha, a maior prevalência é lábio, muito por fator de exposição ao sol, né, o próprio tabagismo. Dorso da língua é muito comum, né? E regiões como a bochecha é menos comum, mas temos no céu da boca, que chamamos de palato. Mas a maior prevalência é lábios, principalmente o lábio inferior, por excesso de exposição solar, que também é um dos fatores desencadeantes para o câncer de boca. E na parte de baixo e do lado da língua, são os lugares mais comuns. Tem outros fatores de risco, doutor? Como você falou agora há pouco, um dos maiores fatores de risco responsável por mais de 80% dos cânceres é o tabagismo, né? O tabagismo, seja ele de cigarros convencionais, né? Hoje já se sabe que até os cigarros eletrônicos também são um problema, né? Cigarros e drogas ilícitas também, né? E também a questão do etilismo, que é o álcool. Né? Tem um dado lá do Hospital AC Camargo que fala que a pessoa que toma mais de 21 doses de álcool por semana aumenta muito a chance de desenvolver câncer de boca. Mas além disso, né? Coisas na boca que também, às vezes o dentista está lá para ajudar, mas tem coisas que o paciente precisa estar sempre de olho. Pacientes que usam próteses mal adaptadas, próteses que ficam pegando, dançando na boca, também são fatores de risco. Olha isso, doutor. Né? E a alimentação tem alguma coisa a ver, doutor, ou não? Não, sem dúvida. A alimentação tem muito a ver, né? A pessoa que consome bastante legumes, frutas, tem uma alimentação mais natural, tem muito menos chance de desenvolver câncer, né? Já tem esse estudo correlacionando a alimentação mais saudável com a incidência menor de câncer. E como que a gente consegue perceber o câncer, doutor? Ele é assintomático? Como que acontece? Olha, via de regra, ele começa assintomático. E o que nos preocupa é quando ele passa a ter uma dor muito grande, quer dizer que na maioria das vezes a gente já está numa fase mais evoluída da doença, né? E às vezes também as lesões cancerígenas da boca sofrem infecções secundárias pelas próprias bactérias da boca, que também causa dor. Mas um dado muito comum que a gente observa é o paciente relatar: olha, doutor, eu estou com uma lesão, uma afta, já há 2 meses e ela não melhora. É muito tempo. Não existe nenhuma lesão na boca que dure
esse tempo todo. Seja uma afta, qualquer coisa, aquilo não dura. Né? A gente está vendo até umas fotos ali, vendo, ó, doutor? uma paciente com uma prótese, né, um protocolo, e a gente vê bem embaixo ali uma lesãozinha vermelha. Sim. Esse é o primeiro indício que a gente tem que estar de olho. Olha isso. Qualquer lesão esbranquiçada, avermelhada na boca, é importante o dentista estar sempre de olho, né? A gente fala que quando o dentista faz o exame da boca, ele não vai ver só o dente, se tem cárie, se tem problema de gengiva, ausências. Ele também tem que ver a boca como um todo, né? A odontologia mudou muito hoje e a gente sabe que é uma especialidade médica que envolve todo o sistema que nós chamamos de estomatognático, todo o sistema da mastigação, que envolve músculos, envolve dentes também, mas envolve os ossos. Então nós temos que estar sempre de olho quando faz o exame do paciente. Às vezes o paciente acha que só está lá para ver se tem cárie. A gente vai olhar se tem cárie, se tem doença periodontal, mas a gente também está olhando de modo geral todas as mucosas, procurando sinais, né? A gente até chega a palpar o pescoço procurando gânglios, que também é um sinal indicativo que tem alguma coisa acontecendo. Interessante, né? Isso. Doutor, a gente tem mais fotos ali. Sim. Eu queria que o senhor fosse falando pra gente o que a gente está vendo. Nossa, esse é grande. É um carcinoma, né, epidermoide, e essa paciente ela veio a nós preocupada porque foi aberto um canal nela, naquele canino, e ela queria pôr implantes, que ela foi indicada para isso, mas já estava tratando com outro colega, e chegou assim para mim. Quando eu vi isso, eu falei, gente, vamos parar agora, vamos primeiro saber o que é isso, para depois tratar. Então a gente tem que ter essa noção que primeiro a gente tem que enxergar uma lesão dessa. Isso é a maior prioridade para o paciente. E às vezes ele não está ciente disso, mas nós, como cirurgiões bucomaxilo, como os dentistas, quando a gente depara com um quadro assim, a gente tem que parar e falar, opa, tem algo errado aqui. Como que é feita essa análise, doutor? Biópsia? É por biópsia. É removido um pequeno fragmento, é mandado fazer o exame histopatológico, né? E vem a confirmação para a gente. Porque o que ele vai observar no microscópio? Células atípicas, né? Células cancerígenas, né? Que existe toda uma atipia, não são células que seguem um padrão normal, né? É assim que vem o nosso laudo, tá vendo? Ó? Aquele foi a biópsia, você vê que foi um fragmento, parece até uma couve-flor, né? No aspecto de couve-flor, e é um carcinoma epidermoide. Essa paciente em específico, né? Foi uma paciente que veio a nós. Quando foi diagnosticada, nós fazemos apenas o diagnóstico de câncer. Nós não tratamos o câncer. O cirurgião dentista, o cirurgião bucomaxilo, ele é responsável pelo diagnóstico. Uma vez diagnosticado, ela é encaminhada para o oncologista, que é o especialista em câncer, que vai determinar qual o melhor tratamento para ela, se é cirúrgico, se é quimioterapia ou se é radioterapia. Essa paciente, esse câncer estava muito evoluído. E ela começou a fazer o tratamento e nós soubemos que 2 anos depois do diagnóstico ela veio a óbito, né? E você vê que é uma lesão grande, né? E geralmente as pessoas procuram a gente assim quando tem uma coisa maior e começa a ficar preocupado. E doutor, pode dar uma metástase isso, sei lá, para o pescoço, para as outras partes? Sem dúvida, isso pode dar metástase e é o que acaba comprometendo muito a pessoa, né? Não só pode dar metástase, como pode ser uma metástase. Às vezes você pode ter você tem um paciente com câncer de mama que acaba desenvolvendo câncer em outras regiões e o câncer no osso também, no osso dos maxilares, também não é incomum, né? Em estágios avançados da doença, né, ela acaba buscando outros lugares para desenvolver. E quando é feita a cirurgia, doutora, a cirurgia é feita pelo dentista ou não? Não. Também tudo pelo oncologista? É pelo oncologista, porque nem sempre a cirurgia tem uma indicação de cara. Muitas vezes o paciente passa por rádio, por químio, tentar diminuir o tumor para fazer uma cirurgia menos invasiva. Geralmente,
as cirurgias feitas na face de tumores malignos são feitas pelos cirurgiões de cabeça e pescoço ou cirurgiões oncológicos, porque é uma técnica totalmente diferenciada, onde ele vai ter margem de segurança, né, para poder remover o tumor. Mas, como eu falei, a gente é responsável pelo diagnóstico. E quanto mais precoce for feito o diagnóstico, a chance de cura aumenta muito. E, doutor, existem alguns sintomas também, por exemplo, na fala, na rouquidão, alguma coisa? Isso também é possível acontecer também, ou não? Esse paciente com dificuldade de engolir, né? Gente que ele tem dificuldade de engolir, dificuldade de mexer com a língua, né? E ninguém mais do que o dentista está o dia a dia olhando dentro da boca. Então, assim, o dentista é um grande diferencial, 90% dos cânceres de boca são diagnosticados por colegas. E, doutor, uma afta pode virar um câncer ou ela já é um câncer que a gente acha que é afta? Não. A afta é uma doença autoimune. Ela vem e ela vai embora. Ela geralmente fica de 7 a 14 dias. É o ciclo, ela tem um ciclo. Diferente do câncer que não vai embora. Então, quando o paciente fala, estou com uma afta na língua e está ardendo, isso aqui já vai fazer uns 3 meses que eu estou tratando. E ponho isso, ponho aquilo, remédios caseiros, várias outras coisas e não melhora. Aí acende uma luzinha, fala, opa, vamos olhar realmente o que é isso, né? Entre os cânceres mais comuns que nós temos, são carcinoma espinocelulares. Agora, a gente também tem outros cânceres mais agressivos que podem ser achados na boca. Como, por exemplo, eu até trouxe um caso de um laudo de um osteosarcoma, que é um câncer extremamente agressivo, né? E o que acontece, doutor? Esse é outro laudo, questão, né? termoide, que é o mais comum, como eu falei, da gente sempre achar uma lesão de língua, né? Tá vendo que a biópsia é bem pequenininha, ó. É 1,406 por 0,4 de espessura. A gente tira só um pedacinho, né? Para poder ver realmente, descobrir o que está acontecendo ali, né? E às vezes nós tiramos fragmentos ósseos também, um pouquinho, porque quando é o caso do osteosarcoma, isso é removido. Outra lesão, tá vendo? Esse também é um câncer que não precisou de cirurgia. Ele foi apenas tratado com rádio e quimioterapia. E esse aspecto que ele tem, assim, bem essa vermelhidão... Avermelhado, você vê, o câncer, quando a gente bate o olho numa lesão cancerígena, a gente de tanto ver lesões, tanto ver isso, a gente já liga o alerta, né? E principal, essa lesão, ela tinha uma infecção secundária. Então, além da lesão inicial, que é uma lesão cancerígena, ela tinha uma lesão secundária, né? Por isso esse aspecto extremamente avermelhado, um aspecto aquela situação que está muito inflamado e extremamente dolorido. Nossa. Temos perguntinha, doutor? Temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, ó. Da Monique. Doutor, a mucocele tem alguma coisa a ver com câncer? Obrigado pela pergunta, Monique. Obrigado, Monique, pela pergunta. Vamos lá. Não, a mucocele não é uma lesão cancerígena. E o que ela é, doutor? A mucocele nada mais é do que uma glândula salivar acessória, né, uma glândula menor. Aí nós temos várias glândulas em toda a mucosa oral. Nós temos as glândulas principais, que é a parótida, sublingual e submandibular, mas nós temos também glândulas, parece do tamanho daquela cabecinha do alfinete, muito pequenininhas. Muito pequenininha. E a mucocele é quando aquela glândula, por algum trauma, geralmente, ela perde a capacidade de expelir a saliva. Aí ela começa a encher de saliva, cria igual uma bexiguinha. Nesses casos, o indicado é você remover aquela glândula, porque ela foi lesada e ela não vai se recuperar. Uau! É um acúmulo de saliva, a mucocele. Doutor, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Viu? Eu que agradeço, rápido, né? passa rápido, mas é muito bom isso aí. É um sistema, o que ele está fazendo é um alerta à população. Exatamente. Né? Faça um autoexame, procure durante a escovação se tem alguma coisa doendo, se tem alguma lesão esbranquiçada, avermelhada, algum nódulo no pescoço. É muito importante.
E só para acabar, nesse mês de novembro, nós estamos no Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata, e também para nós, na odontologia, é o Novembro Amarelo, de prevenção de câncer bucal. Muito bom. Doutor, seja bem-vindo sempre. Eu que agradeço obrigada. a sua atenção. Você de casa aproveita para fazer perguntas para o doutor, entra no Instagram, @Dr. Paulo Tadeu, está aparecendo para você aí na tela. O telefone é o 12 99620 9244. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Mais uma vez, viu?